Nesse momento, igreja, que você, como a Carol falou, não... Hoje é o encerramento oficial dessa campanha, mas não significa que, então eu não vou mais ofertar, não vou doar mais nada, não. Você pode trazer, que a gente vai continuar mandando para ele, enviando para ele, tá bom? Talvez muitas pessoas não tiveram condições de oferta agora, você pode ofertar daqui a 15 dias, daqui a um mês, e a gente vai enviando para eles, tá bom? Mas eu quero orar por a equipe. Venham para cá todos vocês, eu quero orar por vocês. O Tiago já está olhando no celular ali o que ele anotou para falar, né? Fica nervoso não, filho, vai dar tudo certo, né? Amém? Olha aí, gente, jovens bonitos, né? Foram para a obra missionária lá na cidade de Bacuri. De Bacuri eu tive pesquisando na linha reta pelo ferryboat daria 71 quilômetros. Eles praticamente fizeram isso, fizeram um U assim, ó. Foram de ônibus, sem ferryboat, foram quase 600 quilômetros, dá 590 alguma coisa, né? Passaram a noite viajando, de manhã cedo foram bibliar a cidade, não sei nem se tiveram tempo de comer, e no outro dia já vieram embora. Foi uma viagem meio sufoco, mas viagem missionária assim, o pneu fura, né? E parece que aconteceu isso lá também. Alguns dão trabalho, mas é assim, irmãos, a obra de Deus é dessa forma. Vamos orar por eles? Mesmo assentados, estenda as mãos para cá. Senhor, nós colocamos diante do Senhor esse grupo que vai dar testemunho hoje à noite. Rogamos que o Senhor use os lábios deles para falar com sabedoria, com determinação, com ousadia. Que o Senhor use a Keren, a Thaís, o Joanderson, o Giovanni, o Tiago, que seja uma noite prazerosa ouvirmos o que esses jovens têm para falar da tua parte, Deus. Queremos ser abençoados em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir bem forte. Alô? Boa noite. Antes dos testemunhos começarem, eu só quero dar uma breve introdução para vocês compreenderem como tudo isso nasceu no nosso coração, né? Em uma conversa com a minha líder de Ministério de Educação, Natália, né, surgiu no nosso coração o desejo de conhecer a base da Jocum. E no dia em que fomos conhecer, eles apresentaram para nós essa viagem. Eu perguntei, né, o que seria necessário para fazer parte dessa viagem. Eles falaram que somente pagar a sua passagem. E daí nós lançamos o convite para o grupo, né? Então a Jocum, para quem não sabe, é uma base, né, missionária que forma missionários para as nações, né? E dentro da Jocum existe um projeto chamado Bíblia em Cada Casa, que tem como objetivo erradicar a carência bíblica no estado do Maranhão. Então, nós cristãos que conhecemos a Cristo, conhecemos a palavra, nós devemos levar e mostrar a palavra àqueles que necessitam, aqueles a qual não conhecem. Então, eu vou começar agora com o Giovanni, né? Ele vai dar os primeiros testemunhos do que ele viveu lá naquele dia. Boa noite. Primeiramente eu vou falar sobre um capítulo que Deus colocou em minha vida. Assim que nós chegamos da cidade de Bacuri, aconteceu ali no domingo de madrugada, mais ou menos foi, né, quando nós chegamos, de domingo para segunda, e foi algo que ele falou muito forte comigo, e eu gostaria de compartilhar com a igreja, que fica lá em Romanos, do versículo 13 até o versículo 15. Todos encontraram? (13 e 15), capítulo 10.
Amém? A palavra de Deus diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Amém? Essa palavra foi algo que me marcou bastante, e tem tudo a ver com o que os meninos vão falar aqui, tem tudo a ver também com o que o missionário trouxe para a gente através do vídeo. Paulo, ele cita aqui o que o profeta Joel já havia falado, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E logo em seguida, ele traz uma série de questionamentos que vão levar até a importância dos pregadores e de quem envia os pregadores. A partir do momento que o pregador realiza uma obra, realiza uma missão, as pessoas começam a ouvir falar da obra dele e do plano de salvação. E a partir do momento que eles começam a ouvir, eles podem crer e logo em seguida invocar. E tem uma parte importante que é justamente onde ele fala: e como pregarão se não forem enviados? E é essa parte onde a igreja se insere, porque é a igreja quem envia os pregadores, é a igreja quem forma, é a igreja que dá o suporte. E é justamente aquilo que ele estava falando: a igreja tem que interceder, a igreja tem que orar, a igreja tem que ajudar através de alimentos, enfim, todo tipo de suporte que ela puder dar vai ser importante. Mas como a Carol falou, não precisa ser só no mês de setembro. Essa obra ela é anual, ela acontece todos os dias. Então a gente precisa se voltar para isso. Fazendo aqui uma analogia, é como um soldado que vai para a guerra. Ele passa por um treinamento, mas ele precisa ali de toda uma base, né? Ele tem um suporte aéreo, marítimo, terrestre, e ele tem o tempo todo medicamento, alimentação, e é um suporte que não para. Robert Sproul, que é um teólogo e pastor americano, ele fala o seguinte: Deus nos deu o privilégio indescritível de participar de seu programa majestoso de redenção, da salvação daqueles que receberam Cristo como seu único e grande Salvador. E é justamente o que o missionário falou aqui, que Deus poderia fazer a sua obra de salvação de várias maneiras. Ele não necessitava do ser humano, mas ele decidiu que o ser humano participasse dessa obra. Então nós temos que nos sentir privilegiados quando fomos chamados para uma missão, quando fomos chamados a pregar, porque nós temos que saber que não somos nós que vamos fazer essa obra, mas será Deus, através do Espírito Santo, glorificando o seu Filho. Contando agora um pouco sobre a parte como eu fui chamado, né? Foi até um pouco inusitado, porque eu fui chamado já em cima da hora. Não era para fazer parte da missão, mas acabei fazendo. O João Anderson me fez o convite na quarta-feira, e aí eu fiquei de dar a resposta para ele até quinta, porque na quinta era o último dia de inscrição. E aí eu corri atrás lá no serviço e busquei uma folga para o sábado, porque nós teríamos que passar todo final de semana em Bacuri. E inclusive eu nunca tinha folgado no sábado, já fazem 2 anos eu nunca tinha conseguido uma folga. Nesse dia eu consegui falar com o meu superior, e ele me falou: depois do almoço tu vem aqui. E aí eu imaginei logo, cara, ele não vai deixar, ele vai criar algum empecilho. E foi incrível, porque quando eu cheguei lá na sala dele, ele começou a me falar sobre outras coisas. Ele não falou nada relacionado à viagem, disse que estava tudo tranquilo. E ele começou a falar sobre o meu serviço, começou a me elogiar e até me prometeu uma promoção já para o próximo ano. Então, ali, eu já saí totalmente agraciado para aquela viagem. E durante a viagem também, foi algo assim que Deus me falou bastante no meu coração, que foi para eu manter tranquilo durante a viagem. Eu só fazem 2 meses que eu estou aqui na IBV, né? A minha formação ela não é tão grande quanto de muitas pessoas que estão aqui, mas eu aceitei aí na viagem, porque eu sabia que não seria eu, mas seria Deus. E foi o que ele disse: não importa como vai ser e quem vai fazer, que vai ser eu. Abordando já aqui um pouco dos testemunhos, até para que eu não pegue tanto tempo e faça com que os meus amigos não falem também, vou falar já dentro dos testemunhos.
Assim que nós chegamos lá na nossa base, que era a escola, nós fizemos uma oração e saímos pelas casas, né, para entregar as Bíblias. E inclusive eu fiquei com uma parceira que não é aqui da igreja, é a Esther, ela é de uma outra igreja, mas ela é uma pessoa muito legal, me deu bastante suporte. Assim que nós chegamos, a primeira casa que nós fomos, na verdade não era uma casa, era uma roça. Tinha um agricultor ali, um agricultor muito simples por sinal. E aí nós começamos a falar sobre a palavra de Deus para ele, mostramos o plano de salvação. Inclusive eu falei daquela parte onde Mateus fala que o Espírito Santo leva Cristo até o deserto para que ele fosse tentado. E ali nós mostramos tudo aquilo que aquilo representava, né? Sobre a importância de não só o pão, mas também um pão espiritual. A gente sabia que ele era um homem que tinha várias necessidades, mas ele também havia necessidade do Espírito. Nós vamos mostrar isso para ele, ele se converteu, chorou, inclusive nos convidou para tomar banho na casa dele. Um outro testemunho que me marcou bastante também foi do senhor Getúlio. Senhor Getúlio, de 79 anos, a esposa dele já havia falecido há 9 anos, ele morava sozinho, e tinha uma mulher que cuidava dele. E aí ele começou a contar a história dele, né? E falou que ele já sofreu vários atentados, já sofreu por tiro, por facada, já tinham cortado dele e já tinha até Covid. E aí a gente falou para ele que o motivo da gente estar ali é porque Deus queria dar uma nova chance para ele. E ele acabou aceitando também. Teve também um outro rapaz que me marcou bastante, foi quando nós estávamos passando pela rua. Ele estava trabalhando, né? Estava no posto. A gente chegou até ele nos recebeu muito bem. E ele nos falou que o filho dele estava doente, estava com febre e queria que nós orássemos por ele. E ali o Espírito Santo colocou algo assim muito forte no nosso coração. Nós intercedemos pelo filho dele e ele se emocionou bastante. Então aquilo tudo foi muito gratificante. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Tiago. Boa noite, igreja. Sei lá, não quer nem desbloquear agora. Foi. Boa noite, igreja. Vou dar um breve relato também da viagem missionária, né, que a gente foi no final de semana passada, e falar um pouco do que aconteceu lá, né, falar um pouco de como o Espírito Santo nos usou naquele lugar, na cidade de Bacuri. Que nessa viagem o que eu pude ver, né, quantas pessoas estão perecendo de conhecer o amor de Deus, e pude ver também nos olhares delas o quanto elas ficaram felizes por receber uma Bíblia, né, e uma visita em casa também. Algumas famílias quase nem ficaram até sem palavras quando receberam a nossa visita, né, que segundo uma família lá, a gente chegou, né, fez a visita tudinho, aí perguntamos, né, como eles estavam e tal. Aí eles ficaram sem reação, sem palavras, e foram bem claros em dizer que a única visita que eles já tinham recebido na casa deles foi dos pais deles, que já tinham morrido há muito tempo, né? E isso me deixou meio triste, e deixou também ao mesmo tempo alegre, né? Deixou com aquele impulso, aquele gostinho de, cara, uma família que não recebe uma visita nem de um cristão, de uma pessoa para pregar a palavra de Deus para ele, para ministrar que o amor de Deus, falar sobre o plano da salvação. E a segunda, na verdade. O outro relato foi quando perguntamos como uma família estava, né? Aí eles ficaram tristes, né? Começaram a ficar meio sem jeito. Aí eles foram claros também em dizer, cara, faz muito tempo que não me perguntavam, nem a mim, nem ninguém da nossa família, como a gente estava. E simplesmente a lágrima começou a cair neles, né? Porque eles ficaram tipo, cara, isso é tão bom a gente chegar numa pessoa e poder perguntar como ela está. Porque missões não é só a gente, eu vou para as nações, eu vou para outra cidade. Mas missões a gente vive aqui no nosso bairro, no nosso dia a dia. Você dando um simples bom dia para uma pessoa, você já vive missões, porque parte de um bom dia, o seu relacionamento. Você pode estar dando início a um relacionamento a partir de um bom dia, perguntando como você está, como foi o seu dia. Uma pessoa vai ganhar o dia dela,
porque às vezes ela vai trabalhar triste, vai trabalhar, às vezes, simplesmente desgostosa da vida, sem saber o que fazer, e você chega e fala, bom dia, como você está? Aquilo ali para aquela pessoa vai ser o máximo, porque ela vai poder desabafar, ela vai sentir assim, uma segurança em você para conversar, certo? E devemos pregar o evangelho, vivendo ele no nosso dia a dia. Você pode ter certeza que alcançará famílias e famílias vivendo o reino, vivendo missões e sendo um grande espelho também, aonde você estiver. Missões não é só viajar para uma outra cidade ou ir para outras nações. Você pode viver missões através da sua vida, seja lá onde estiver. Lá em Bacuri, eles não nos conheciam, né? Foi a primeira vez que a gente foi lá. E talvez fosse a última vez que eles fossem nos ver por ali. Então, eles se abriram e falaram um pouco do que eles viviam ali, né? E ouvir sobre o amor de Deus, eles choravam e nós o abraçávamos. E apresentávamos um plano de salvação e eles simplesmente eram tocados pela palavra de Deus, né? E na minha saída aí pro campo, né? Para começar a ministrar lá, para começar a ir buscar as pessoas, entregar as Bíblias. No caminho eu fui dizendo, Espírito Santo, que o Senhor possa me usar, que eu possa ser uma ponte, que o Senhor me use como instrumento para resgatar vidas, né? Não só entregar a Bíblia, mas sim levar uma palavra àquelas pessoas e às que estiverem precisando. E foi bênção, muita bênção mesmo. Então eu quero encorajar todos nós a querer viver missões, não só se for aqui, assim, em outro lugar, em outro estado. Vamos viver missões fazendo a diferença aqui no nosso bairro e cidade. Tem muitas pessoas ao nosso redor que precisam somente de uma visita ou uma boa conversa para desabafar. E pode ser você, uma ponte para essa pessoa, para trazê-la e encorajá-la a viver uma nova vida e uma nova história com Deus. Lá em Marcos 16:15 diz, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Entendi que devemos ir por todo mundo, né, e pregar a toda criatura, mas primeiro devemos pregar o evangelho aqui na nossa Jerusalém, no nosso bairro, na nossa casa, porque assim estamos sendo preparados para sair a outras cidades ou nações. E é uma forma de nos prepararmos para saber ouvir um sim ou não, saber ouvir quando for questionado ou ofendido. Por isso devemos começar tudo dentro de casa, ser bênção dentro de casa, porque dali você está sendo simplesmente preparado para se dar com qualquer tipo de pessoa. E um outro relato também é da primeira casa que a gente foi, né? A minha parceira era a Keren, e no caminho todo eu fui pedindo para o Espírito Santo me usar. Aí beleza, a gente foi, começou aí os outros grupos começaram a entrar nas casas. Aí a gente chegou na casa de uma senhora. A gente bateu na porta dela lá. Aí ela apareceu, ela já veio assim com um semblante meio triste. A gente entrou, perguntou como é que ela estava. E na hora que a gente entrou na casa dela, a gente perguntou, a gente pode entrar? Aí ela, pode sim. Já baixou a cabeça, ficou meio assim jeito. Aí os olhos dela começaram a lacrimejar. Aí entramos na casa dela, ela acabou ficando mais alegre quando a gente perguntou como ela estava. Aí ela convidou a gente para entrar, botou umas cadeiras para a gente sentar lá. Aí começamos a perguntar como ela estava, como estava o dia dela, se era só ela que morava naquela casa. Aí simplesmente ela começou a chorar. Aí começamos a apresentar o plano de salvação para ela, né? Aí perguntamos com quem ela vivia ali, quem era a família dela. Aí ela falou que tinha acabado de discutir com o filho dela que era traficante. E ele tinha saído de casa e tinha ido para a casa da avó dele, a mãe dela. Aí ela ficou meio assim sem jeito, meio triste. Aí começamos a ministrar, apresentar o plano de salvação para a vida dela. Aí a Keren também conversou um pouquinho com ela lá. Aí falamos, né? Eu falei um pouco que Deus tem autoridade sobre a vida dela, que ela, a partir do momento que ela tivesse uma decisão porque ela já tinha sido evangélica, mas ela estava desviada, que a partir do momento que ela tivesse a atitude de tomar uma decisão, de dizer sim de novo para Deus, de aceitar e permitir o Espírito Santo transformar aquela casa e a vida dela, ela teria novamente autoridade sobre a vida do filho dela, que ela poderia orar, que ela estaria voltando aí para a igreja e teria pessoas para ajudar ela, para estar orando junto com ela, e ela não teria aquele fardo sozinho nas costas dela. Aí ela pegou, ficou pensando, aí a Keren começou a conversar mais um pouquinho com ela, aí quando ela começou a chorar, aí eu perguntei novamente, você aceita? E ela acabou aceitando Jesus Cristo e confessou de volta e voltou, né? Aí pegamos todos os dados dela e simplesmente ela voltou, né, para os braços do Pai, e foi uma bênção. Amém.
Oi, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. É um prazer poder compartilhar o meu testemunho do que eu vivenciei em Bacuri. E assim, antes de contar os testemunhos, né, que foram dois os que mais me marcaram, eu queria contar para vocês como é que Deus me confirmou que eu iria para essa viagem, né? Porque eu acredito que a gente precisa da confirmação de Deus em tudo que a gente for fazer. E eu fui para o aniversário de um amigo meu, sem pretensão nenhuma, assim, nem sabia dessa viagem. E aí tem um amigo em comum da gente, né? E a gente estava sentado assim na mesa, eles falaram assim, a gente vai para uma viagem missionária lá em Bacuri, tu quer ir? Aí eu falei assim, legal, bora. Aí eu falei, não, vou orar primeiro, né? Aí eu vou até pedir para Deus me mandar uma pessoa para me dar uma palavra de conhecimento, né? Vai que... E aí, beleza, eu cheguei em casa, orei, passei uns dias orando. E nada de ninguém me falar nada, né? Eu falei, Senhor, ninguém vai revelar nada para mim, ninguém vai dar uma visão, um sonho, uma palavra e tal. E eu esperando isso, né? E aí foi quando Cássia, né? Porque Deus dá muita palavra para Cássia, né? Aí ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, ei, aí meu coração já ficou, né, assim, na expectativa, caraca, Deus já confirmou pra Cássia. E aí quando ela pegou, ela mandou, era outra mensagem, nada a ver, aí eu perguntei, meu Deus, Senhor não me confirma nada. E aí passou, e aí no dia da abertura de missões, a Carol orou aqui na frente, né, e a gente começou a interceder, teve aquele clamor, e a gente se ajoelhou. E nessa hora eu comecei a chorar, nesse dia eu estava cantando. E aí eu comecei a chorar e eu não estava entendendo. E aí Deus falou assim, tu vai pra viagem. Aí eu falei, como assim? Aí, tu vai pra viagem. E aí depois falou assim, Deus deu um tapa, né? Para de ir atrás de visões, de revelação. Eu quero me revelar pra ti. Eu quero falar contigo. E eu fiquei, caraca, Senhor, me perdoa, né? Porque às vezes a gente espera muito palavras de pessoas, espera muito que Deus vai se revelar para pessoas, sendo que Ele quer se revelar para a gente. E eu falei assim, meu Deus, eu preciso passar a te pedir, a te perguntar as coisas. E eu queria encorajar a igreja, né, com esse testemunho. Se você é uma pessoa que, espera por palavras, por alguma revelação, visão, sonhos, pare com isso. Você chega e pergunta, Senhor, é para mim fazer isso, é para mim fazer aquilo? Ele vai te dizer sim ou não, que foi o que ele me disse, que eu iria para a viagem. Então, e não que Deus não se revela através de pessoas para falar outras coisas, até porque Deus já se revelou muito para mim, para abençoar a vida de outras pessoas. Mas tem coisas que Deus ele quer falar para a gente. E a partir desse dia que ele me falou isso, eu falei, meu Deus, eu preciso passar a te perguntar, a te pedir as coisas. E aí Deus me confirmou nesse dia, né? Enfim, graças a Deus, né? E aí, 2 testemunhos que eu queria contar para vocês, o Thiago até falou que foi um dos que mais marcaram ele, também foi o que mais me marcou. Mas antes da gente sair, a gente estava na escola, né? E aí o pastor da base, na verdade, antes do pastor da base orar pela gente, teve um líder da base que deu uma palavra lá, estava até em Isaías 50 e alguma coisa, não me lembro. E aí nessa hora eu estava com a Thaís do meu lado, e eu perguntando para Deus, eu falei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu vou falar? O que eu vou dizer? O que eu vou falar? E aí foi quando, na hora que o pastor pegou o microfone, ele falou assim, gente, não é nada por vocês, tudo é Deus que vai fazer. Deus está no controle de tudo. Todas as coisas que forem sair da boca de vocês não é porque vocês querem, é porque o Senhor quer falar através da vida de vocês. Basta vocês se disporem para fazer. E eu falei, meu Deus, era a resposta daquilo que eu estava pensando. E aí saímos para o campo, né? Fomos em muitas casas, meu parceiro era o Thiago, né? E a gente foi em muitas casas, entregamos muitas Bíblias. Tanto que uma coisa que me marcou muito, não foi comigo e o Thiago, mas foi, acho que com a Thaís e o Joanderson, que eles foram numa casa e a pessoa nunca tinha recebido uma Bíblia na vida, nunca teve. E aí, quando eles foram entregar a Bíblia, eles falaram assim, cara, eu estava esperando um dia alguém vir entregar uma Bíblia para mim. E eu falei, caraca, Deus, como tu faz as coisas assim, às vezes a gente nunca imaginou, porque assim, tinha muitas casas que não tinham Bíblias, nunca as pessoas tiveram a oportunidade de ler a palavra do Senhor, e graças a Deus, Deus levantou pessoas para que a gente pudesse erradicar, né, essa questão de não ter Bíblias nas casas das pessoas aqui no estado do Maranhão. Enfim, a gente andou muito, entregamos muitas Bíblias, fomos em muitas casas, oramos por cura, por esporão calcâneo, por cisto no pé, por gastrite. Fomos em muitas casas, mas teve 2 que me marcaram mais,
que foi a casa dessa senhora que o Tiago falou. A gente entrou nessa casa, a mulher estava com um semblante super triste, né? Ela convidou a gente para entrar. E aí a gente perguntou o que ela tinha, né? Normal. Oi, tudo bem? Como você tá? E o pessoal de lá, eles são muito receptivos. Eles recebem você assim e... Ela recebeu a gente sentou, a gente começou a conversar. E ela estava super triste, aí ela foi explicar, né? Que o filho dela, que é traficante, tinha acabado de sair de lá, tinham discutido. E aí a gente começou a apresentar o plano da salvação para ela. E aí a gente falou, olha, a partir do momento que você voltar para a casa do Senhor, a sua vida, a sua realidade, da sua família, da sua casa, não vai ser mais a mesma. E essa Bíblia, na capa da Bíblia, tinha uma semente que estava germinando. E em quase todas as casas, Deus me mandava falar a mesma coisa. Eu até perguntava assim, Senhor, será que isso não está muito repetitivo, Jesus? E ele sempre falava, tu vai falar isso. E eu sempre falava que aquela sementinha ali era a própria Bíblia sendo plantada naquela casa, porque a Bíblia é a vida do Senhor, é a transformação, a renovação, a cura, e aquela Bíblia sendo plantada ali, ela ia germinar, ia trazer muitos frutos, muita transformação naquela casa. E aí a gente apresentou o plano da salvação, né? Perguntamos para ela se ela queria voltar para a casa do Senhor, e ela em lágrimas falou que era tudo que ela mais queria. E eu falei, glória a Deus por isso, né? Não é nada sobre nós, né? Não somos nós que convencemos, mas é o Espírito Santo que convence. E mais uma vida foi salva e foi para o Senhor, né? Graças a Deus. E a segunda casa que mais me marcou, acho que foi a que mais me marcou, porque foi onde eu fui muito confrontada. A gente chegou numa casa, uma jovem senhora, assim, acho que de 30 para 40 anos, recebeu a gente, convidou a gente para entrar. Entramos na casa dela e o marido dela estava sentado no sofá. E ele estava todo o corpo, sem mentira nenhuma, o corpo inteiro machucado. E eu acho que ele teve um acidente de moto. E ainda não estava nem cicatrizado o corpo, estava cheio de sangue, assim. E muita mosca em cima dele. Eu falei, meu Deus, que isso? Muita mosca, muita mosca. E ele estava assistindo televisão. E aí... Eu pensei assim, cara, esse cara não tá nem aí pra gente, né? Ele chegou assim, ele tava, o semblante dele tava tipo neutro, assim, ele não tava assistindo, aí olhava pra gente, aí ficava naquela, assim. Mas a mulher dele já tava mais super receptiva com a gente. E aí teve um momento que Tiago virou pra ele e eu virei pra mulher pra conversar. E aí... o pessoal da base, eles entregam um papel pra gente quando a pessoa aceita Jesus, pra gente anotar os dados da pessoa e tudo mais. E aí nesse momento eu virei pra mulher e Tiago virou pro homem do nada, e eu conversando aqui com ela, ele conversando com ele. E aí Tiago me pergunta assim, querem me dar o papel? Que é o de aceitar Jesus, né? Que coloca os dados da pessoa. Aí eu, por quê? Não, porque ele acabou de aceitar Jesus. Eu, como assim? Eu falei, como assim? Aí ele, não, ele acabou de aceitar Jesus. Eu, caraca, Deus, como é que tu faz as coisas? E eu não dando nada pelo cara. Tipo assim, eu pensando que o cara não estava nem aí e o cara aceita Jesus. E ele, na verdade, ele não se reconciliou, ele aceitou mesmo. E eu falei, meu Deus, que loucura. E aí, beleza. Aí quando a gente estava, no domingo, a gente estava voltando, né? Já estava no ônibus. E aí, a Thaís estava do meu lado, né? Aí ela começou a ler a Bíblia, botou o fone dela. E aí eu comecei a olhar para o céu, né? E comecei a conversar com Deus. E aí Deus me lembrou dessa casa, né? Desse homem. Ele falou assim, querem? Às vezes... O erro do ser humano, do missionário, na verdade, é às vezes você julga a pessoa. Você olha para a pessoa e fala assim, não, isso aí não vai aceitar Jesus. Tá entrando no ouvido e saindo no outro. Mas não é vocês que convencem, não são vocês que fazem, sou eu que faço. Eu que transformo, eu que curo, eu que convenço. E isso assim, eu fui tão confrontada porque eu falei, meu Deus, não é nada por mim, nada por mim, é tudo sobre Jesus. Carol fala isso direto. E a gente precisa realmente levar isso no nosso coração. É tudo sobre Jesus, nada é sobre nós. Nós nunca vamos convencer o homem do pecado. É Deus que vai convencer. E eu queria encorajar a igreja a realmente viver missões como estilo de vida. Deus nos chamou para isso. Deus me chamou e eu estou fazendo. Eu estou indo, eu estou levando a palavra, pregando o evangelho, porque foi o que eu fui chamada para fazer. Mesmo que você tenha um chamado específico, mas você é um missionário também. Você precisa pregar, você precisa levar o evangelho, porque tem muitas pessoas perdidas, cativas, que precisam de uma palavra, e você é a resposta. Você é a pessoa que Deus escolheu para levar o evangelho. E o evangelho, ou missões, não é luxo, não tem nada de luxo, sombra e água fresca. Se você tem frescura assim, não gosto de tomar banho, passar meia hora no banheiro, igual eu lá em casa, fazer isso e aquilo, missões não dá, gente. Tanto que a gente passou 3 dias, tô dando esse spoiler aqui pra vocês, gente. A gente passou 3 dias e a gente só banhou em um dia.
Mas glória a Deus por isso. Realmente é complicado. No domingo, no sábado eu fui dormir, não dormi direito, parece que eu estava dormindo numa pedra, mas eu falei, Senhor, glória a Deus por isso. Eu não vou ficar aqui reclamando, porque o Senhor me chamou para fazer essa viagem, o Senhor me chamou para cá, e é tudo sobre Jesus, e eu estou fazendo isso para Jesus e pelas pessoas também. Então esse negócio de banhar, de comer, isso é de menos. Deus, Ele quer te usar para você falar e pronto. Então isso aí vem depois. Aí cheguei na minha casa, gente, passei meia hora no banheiro, entendeu? Só tinha banhado em um dia, porque assim, não tem como banhar lá, você não tem tempo para nada praticamente. Aí já indo para a missão, já falando do evangelho, e comer é difícil, só de manhã, depois de noite. Então assim, a vida missionária era assim, mas é muito prazerosa. Eu não tenho nada do que reclamar, foi tudo para a honra e glória do Senhor. E eu acredito que aquela palavra, aquela Bíblia plantada ali naquela casa vai germinar e vai crescer, porque é a própria vida do Senhor naquela casa, a própria transformação e renovação. É isso. Boa noite, igreja. Tudo bom? Queridos, eu quero, antes de tudo, compartilhar como Deus me chamou para ir para Bacuri, né? Eu não ia. Eu fui convidada em cima da hora. O João já tinha me compartilhado aqui um domingo, bem antes. E eu fiquei super feliz, né, do grupo que ia. E eu, nossa, que bacana, João, isso vai ser uma bênção na vida de vocês. E no dia 13, foi no dia que o irmão Francivaldo ministrou aqui uma palavra. Ele falou missões na prática. Eu nunca vou esquecer, eu nem falei isso para ele, mas a palavra do Senhor foi muito usada por Deus. E neste dia, queridos, isso nunca aconteceu comigo assim, né? Eu estava aqui na primeira cadeira, na segunda, na verdade, e veio uma imagem na minha cabeça, veio uma imagem que até hoje ela é muito nítida. Foi um filtro de barro, esses bem antigos, né, que antes a gente bebia água no filtro de barro, uma casa de taipa e 3 pessoas na porta. Uma estava com um chapéu assim grande assim sobre ela e o sol rachando nessa minha imagem, né? Só que eu não dei tanto crédito a essa imagem que eu tive aqui no culto, né? E o irmão Francivaldo, ele fez um convite no final do culto. Quem tinha um chamado específico para missões. E, infelizmente, ninguém veio aqui na frente, né? E eu aqui orando, e foi exatamente nesse momento que veio a imagem, e meu coração começou a acelerar. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Acelerar, eu disse, meu Deus, é para mim, eu querendo vir aqui na frente, mais algo, e eu me segurando aqui, acabei não vindo, né? Na mesma semana, a Natália me manda uma mensagem no WhatsApp, perguntando se eu não queria ir para Bacuri, né? Porque ela não ia dar para ela ir por conta de uma atividade da faculdade. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí eu aceitei, só que havia uma burocracia, né, queridos? Eu fiquei na lista de espera, não foi algo assim, eu quero e entrei. Não, eu fiquei na lista de espera para ser aceita, para se alguém desistia e eu entrar. Mas, graças a Deus, na semana da viagem, no domingo, eu fui aceita, né? Eu fui inserida no grupo da viagem missionária. E foi muito forte. Eu sentia uma paz tão grande da parte de Deus. Eu sabia que Deus ia falar muito comigo naquele lugar. E fui. E eu quero... Assim que eu cheguei lá em Bacuri, eu fui muito impactada, né? A Karen falou que a gente banhou só uma vez, querido, só uma vez mesmo. A gente banhou só no sábado à noite. Quando nós chegamos lá por volta de 6h40 para 7. A gente tomou um café e teve essa reunião. Nessa reunião, que foi uma reunião de oração, de adoração e instruções, né, que nós iríamos fazer. Eu chorei quando ele disse assim, nós vamos evangelizar toda Bacuri. Aí eu, oi? Toda Bacuri? Como assim? Não pode. Bacuri é muito grande. E ele, não, vai ser toda Bacuri. Nós vamos levar uma Bíblia em cada casa. Eu fui muito impactada com isso.
E eu fiquei, nossa, meu Deus do céu. E aqueles jovens, sabe, tão apaixonados por fazer aquilo. E eu, amém, Jesus, então vamos. Quando eu olhei o mapa do nosso líder de rua, eram 2 líderes. Dividiu em grupos, o meu parceiro foi o João Anderson. E quando eu olhei o mapa, queridos, eu olhei aquelas ruas, ele falou assim, ó, aqui está marcado de preto, é a nossa área. Era tanta rua, eu falei assim, meu Deus, não, isso aqui tudinho. Deus, teu nome seja glorificado. Gente, a cidade ficou por conta da nossa equipe. E outros grupos foram lá para os povoados. E a nossa equipe ficou na cidade. A cidade é muito grande, né? E eu, nossa, isso aqui será muito poderoso. Só que eu estava muito empolgada para acontecer tudo aquilo. E o Senhor ministrando no meu coração em tudo isso, eu, glória a Deus por isso. Os meninos até brincam que lá, gente, era um sol para cada cabeça. De tão quente que lá é, né? E nós estávamos muito felizes. Nós, como equipe, estávamos muito felizes demais. Estou empolgada com aquilo ali tudo. E eu quero contar um testemunho. Eu e João Anderson, a gente não ia nessa casa. A nossa líder de rua, ela falou assim, tem mais casa aí embaixo? Aí a gente falou, tem 2 casas aqui. E aí ela falou, vamos lá. Eu e ele fomos na última casa. E a outra equipe foi na penúltima. E aí tinha lá, era aberto assim a casa, e a gente começou a bater palma, a chamar. Aí ela viu uma mulher, né? O nome dela é Linda. E a história dela marcou muito a minha vida. E quando ela chegou até nós, eu perguntei o nome dela, eu disse o nosso nome. E aí ela estava com um semblante muito triste, né? E quando eu comecei a compartilhar com ela do amor do Pai, e aí eu perguntei assim, você crê nisso? Ela disse assim, não creio muito. Eu já não creio mais. E eu fiquei assim, nossa, meu Deus, ela não crê mais. Não. Eu fiquei assim, aí eu não quero falar sobre o assunto, porque ela não estava mais crendo, né? Na mesma hora veio no meu coração, dizendo assim, ó, foi uma perda. Aí eu perguntei para ela, eu falei assim, foi uma perda, não foi? Aí ela fez assim, foi. E nesse momento o Espírito Santo começou a falar através de mim para aquela mulher. Eu disse assim, posso te dar um abraço? E ela disse, pode. Quando eu abracei ela já estava chorando, ela começou a chorar, né? Eu falei assim, bem no ouvido dela, isso aqui é o abraço do Pai por você. Ele te ama, viu? Eu não sei o teu coração por ele hoje, a forma como você não crê mais nele, mas ele acredita em você, você é muito amada, você é especial. E aí ela começou a desabafar. Ela contou a história dela. E ela disse que ela perdeu um filho de um ano e meio. Ele foi atropelado. Assim, eu e o João, nós entendemos que foi na porta da casa dela, né? Que ela disse que foi o filho dela foi atropelado por uma moto. E ela começou a contar isso e com lágrimas nos olhos. E aí o João Anderson falou assim, ele disse assim, posso falar algo em relação ao seu filho? Aí ela, pode. Você um dia vai se encontrar com ele. Ele tá no melhor lugar, não se preocupe com isso. Né? E ele começou a falar algumas coisas para ela. E aí eu falei, e ela falou assim, eu também tenho um filho, um outro filho, que ele está preso. Né? Ele é envolvido em relação a facções e ele está preso. E hoje, nesse mesmo dia que nós estávamos lá, ela falou que nesse mesmo dia tinham ligado para ela que ele tinha ido para o castigo. Né? O filho dela tinha ido para o castigo. Então aquela mãe estava sofrendo muito. E aí eu falei assim, olha, o João Anderson, ele vai orar pelo seu filho agora, não só por libertação, tirá-lo da prisão, mas também de dentro dele, da alma dele, e eu vou orar pelo teu coração. Aí ela, tudo bem. E aí o João Anderson orou, eu orei, e nós compartilhamos a palavra, falei assim, ó, isso aqui é um presente. Isso aqui é um presente de Deus para você, Ele quer falar muito mais com você. E ela foi muito mexida, né? Ela foi muito tocada. Eu creio muito que ela foi muito ministrada por Deus naquele lugar. E eu desafiei ela. Eu falei assim, leia a palavra. Ela balançou a cabeça dizendo que ela ia ler.
né? E foi muito impactante, né, queridos, a história dela. E eu cheguei a fazer o convite também, assim, ó, se você sentiu o desejo do seu coração de se reconciliar, de se converter ao Senhor, nós também queremos orar por você, né? Mas ela não aceitou, mas nós cremos que a palavra que permaneceu lá, ela vai germinar no coração dela e no momento certo ela aceitará Jesus, né? E eu quero também, para finalizar, contar um outro testemunho. E esse eu tenho uma passagem bíblica para compartilhar com vocês, que mexeu muito comigo também. No domingo, pela manhã, nós tivemos um momento de testemunhos das pessoas compartilhando do que foi o momento de compartilhar da evangelização, né? E houveram muitos testemunhos lá que mexeram, foi muito forte demais. E uma moça, ela é paulista, tinha paulistanos lá, e ela chegou já querendo chorar já, e ela compartilhou o testemunho dizendo que ela não viria para cá, para o Maranhão, porque ela tinha um problema, ela tinha síndrome do pânico, e isso era um empecilho para ela vir para cá, porque ela falou assim: Senhor, não é para mim, porque como é que vai ser isso? E se eu der crise lá, se a crise vier, como é que vai ser isso? E Deus falando para ela: vai, mas Senhor, como é que será isso? E ela questionando o Senhor, e ele dizendo para ela: vai. E Deus deu uma palavra para ela, está lá em Isaías, capítulo 58, versículo 6 ao 8, que diz assim: porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que livres os oprimidos, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Queridos, o Senhor falou para ela o seguinte: vai, a tua cura virá. Faça, que no momento que você está fazendo, vai vir a cura. E o Senhor falou ao meu coração assim: meu Deus, queridos, quantas e quantas vezes nós como igreja, nós colocamos nossas dores, nossas dificuldades por não querer ir, né? E nós queremos a cura. Não, mas Senhor, eu quero cura, eu quero que o Senhor me cure. Eu tenho dificuldade aqui na perna, no meu braço, na minha cabeça, eu sofro disso, eu sofro daquilo, e acabo não fazendo nada, e continuo com a dor, e o Senhor quer só que a gente se levante, se disponha, a tua cura virá. É crer, a cura virá. E ela disse que ela foi curada da síndrome do pânico. Ela saiu pregando o evangelho, compartilhando a palavra, e ela foi automaticamente curada da síndrome do pânico. Queridos, é só o nosso coração estar disposto para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E eu fui muito impactada nessa viagem, assim, agradeço muito a Deus e também a igreja por ter investido em nós, né? Se for uma bênção, e está sendo, porque até hoje tudo que eu vivenciei lá está ecoando dentro de mim, né? A minha vida de fato não é mais a mesma. A forma hoje como eu olho para minha família, meus vizinhos, o Senhor já antes de eu viajar, o Senhor já tinha me levantado para interceder por São Luís, né? E eu já estava intercedendo, e hoje mais ainda, né, por essa cidade, pelo Maranhão. Eu amo meu estado, e assim, eu nunca imaginei, assim, na verdade, eu nunca pensei em fazer missões fora do país, ou até mesmo fora do estado. Eu sempre pensei aqui no Maranhão, eu sempre pensei no interior do Maranhão, sempre pensei aqui, né? Então, assim, foi muito forte aquilo que eu vivenciei lá. Agradeço muito a Deus pela oportunidade, né? E por todos os meus irmãos, né, que estiveram lá comigo. Me edificaram muito. Esses irmãos aqui são profetas e profetizas. Eu digo para vocês, gente, só profeta ali, só profeta. Então, foi uma bênção e obrigada, queridos.
Amém. Então, assim, quando a gente foi convidado, né, para dar os testemunhos aqui no domingo, eu falei, eles ficaram responsáveis, como eu estava com a Thaís, né, e cada testemunho que ela viveu também vivenciei ali no momento. E, queridos, desde que eu me tornei cristão, eu não acredito em coincidência. Eu acredito em Deus falando contigo. Deus falando ao teu coração. Bacuri, gente, não é diferente de São Luís. É quente. É. A violência que estava naquele período que nós fomos aqui em São Luís era a mesma violência que estava em Bacuri. Ficamos no bairro mais violento da cidade. Foi quando Deus falou ao meu coração: você não precisa ir para outra cidade para conhecer essa realidade. Você já conhece ela lá de perto, está debaixo dos teus olhos. O relato dessa mulher, da Linda, me comoveu muito, porque eu vejo que é a dor e o choro de muitas mães no nosso bairro. É de um filho envolvido no crime, é de um filho envolvido em facção, é de um filho que sai e não sabe se volta. O testemunho da menina que tinha crise do pânico, me fez refletir como temos colocado desculpa para não levar o evangelho. O texto que o Giovanni leu, lá no versículo 15, Paulo encerra com a seguinte frase: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Paulo, ele fala isso aos romanos, né? Isaías havia dito isso ao povo de Israel: como são belos sobre os montes os pés dos mensageiros que trazem boas novas de salvação, que Deus de Israel ainda reina. E era isso que Deus queria falar ao nosso coração: Jonas, eu ainda reino sobre esta terra. Eu ainda reino sobre Cidade Olímpica, eu ainda reino sobre o Maranhão, eu ainda reino sobre o Brasil. Não precisa tu te deslocar para Bacuri para mudar a realidade do teu bairro, para mudar a realidade da tua Jerusalém. Aquilo que o Tiago falou, missões começam na tua casa. Talvez muitos daqui hoje, eu não sei como estão as famílias, mas você tem se apresentado dentro de casa. Talvez o teu filho esteja em uma situação de risco, ou envolvido no mundo do crime, ou envolvido com drogas, eu não sei. Você tem estado estagnado. Na reunião lá ele falou, disse: aquilo que te distrai te leva para a morte. E tem levado muito de nós cristãos para a morte: o futebol, o jogo no celular, as redes sociais. As pessoas estão carentes por uma palavra. Nós não batíamos palmas, as pessoas abriam portas para a gente. Entra, meu filho, seja bem-vindo. É como se o Espírito Santo, o Espírito Santo já havia ido à frente e preparado todo o caminho. A palavra de Deus diz lá em Marcos, né, Marcos capítulo 16, o Tiago até leu: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, se recusa a crer, será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Quem crê aqui em nome de Jesus? Pois sinais te acompanharão. E em nome de Jesus expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem veneno não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Em Bacuri, queridos, eu acredito que houve libertação, que houve cura, que houve salvação. Amém? E eu queria trazer dados que há um tempo surgiu no coração da nossa juventude. E um belo tempo aí atrás nós íamos fazer uma bela comunhão no Reviver, e havia um jovem sido assassinado ali próximo ao campo, aqui na Rua 4. E um dia eu conversando com a Thaís, eu disse assim: Thaís, eu vou na Secretaria de Segurança Pública, eu vou pegar os dados de homicídios de São Luís,
em especial da cidade olímpica, e nós vamos orar. Aí Thaís disse assim, tá bom, eu vou contigo. Nós fomos. Saímos de lá bem perplexos, né, com tudo. O secretário no final disse assim, orem, gente. Orem porque nós não damos conta. É muito. E no ano de 2014, queridos, foram 910 homicídios, 2015, 800, 2016, 693, 2017, 540, 2018, 362, 2019, 251, 2020, só os 10 meses que já estamos, já são 230 mortes por homicídios. Só no nosso bairro, querido, no ano passado foram 36 mortes, que é equivalente aí, digamos, 3 mortes por mês, 3 homicídios por mês. No ano de 2018, foram 25 homicídios, 2 homicídios por mês. E nós um dia dividimos a rua, ainda lembro ainda que eu fiquei com a rua 5 e a rua 13 para orar, né? E eu comecei a procurar os dados de homicídios sobre o bairro da Cidade Olímpica. E para a glória de Deus, o índice reduziu e nós só temos 1 homicídio no nosso bairro. Amém? Então assim, querido, Deus, Ele tem falado ao nosso coração sobre a realidade do nosso bairro, mas Ele não quer somente a Cidade Olímpica, Ele quer São Luís. E Deus nos levou para Bacuri para conhecer a realidade daquele lugar, para nós aprendermos e pôr em prática aqui. Então assim, eu queria convidar toda a igreja a se colocar de pé.